muito difícil escolher esse tema, mas eu fiquei muito na dúvida se eu falava sobre alguma coisa de artes ou se eu falava de fotografia, porque é uma coisa que eu gosto muito, mas eu resolvi falar de cerveja, porque, né, igual eu falei, é a terceira bebida mais consumida do mundo. A cerveja, ela é uma das primeiras bebidas alcoólicas produzidas no mundo, produzidas pelo ser humano. Ela já é conhecida desde a época dos sumérios, dos egípcios, todos eles já produziam, isso há tipo 6.000 anos antes de Cristo, que foi quando eles descobriram o processo fermentativo. E a produção da cerveja, antes era basicamente feminina. Eram as mulheres que produziam, elas eram responsáveis pela produção, e as deusas da cerveja das civilizações antigas eram todas mulheres, como vocês podem ver. Isso mudou em 1700, mais ou menos, que foi mais ou menos na época da Idade Média, assim e tal, que foi quando eles fizeram a lei da pureza alemã, que foi uma coisa que realmente tornou a cerveja popularizada na Alemanha, e que dizia que a cerveja ela só podia ter malte, levedura e água. Ó, malte, lúpulo e água. Então, é isso, são os ingredientes principais da cerveja. Com o tempo, essa lei teve que mudar, porque eles descobriram as leveduras e tal, então eles chegaram à conclusão que precisava de ter levedura também para produzir, né? Então, não deu. A água, ela é 90% da cerveja. Ela é muito importante, a composição dela é muito importante para o sabor e também para o processo em si. Por exemplo, se tiver muito cálcio, pode atrapalhar o processo fermentativo. Então, você tem que ter um controle dessa água. O outro ingrediente importante é o malte. Ele é o responsável ele é a fonte de amido da produção, então é ele que vai ser fermentado, e ele que dá a coloração e um pouco do sabor da cerveja. O malte, ele é geralmente de cevada e ele é produzido assim, eles colocam o malte para germinar, depois eles secam. O tempo e a temperatura de secagem do malte é o que leva a cor diferente, a sabores diferentes do malte. O lúpulo, ele é o responsável pelo sabor amargo da cerveja. Ele que tem um óleo essencial que leva a esse sabor amargo. O lúpulo também, ele é bactericida, então ele é um conservante natural da cerveja. Outro componente muito importante é o fermento, que é o responsável pela produção do álcool. Mas além do álcool, ele também produz outros componentes durante a fermentação que são responsáveis pelo sabor que a cerveja vai ter no final. O fermento ele pode ser dividido entre os fermentos que produzem as cervejas ales e as cervejas lagers, que isso vai depender da fermentação. Se ela acontece no topo do fermentador, que vai ser os ales, que são alta fermentação, ou os que acontecem a fermentação no fundo do fermentador, que é baixa fermentação. O processo em si, ele compreende da braçagem, da fervura, da fermentação, da filtração, depois da maturação e depois do invase dessa cerveja, né? Dependendo do consumo que você quer no final. A braçagem, você vai colocar o malte na água quente e aí as enzimas do malte vão transformar o amido presente no cereal em açúcares fermentáveis, para realmente poder acontecer a fermentação. Depois você vai ter a fervura, que você tira o bagaço do malte, esquenta muito a água, aí você vai evaporar, então você vai ter diminuição da quantidade e aumento da densidade. Aí que você regula qual que é a densidade que você vai querer final do mosto. E você acrescenta o lúpulo no final. O lúpulo você não pode pôr muito no início também, porque o óleo essencial dele é uma substância volátil. Então, se você colocar no início, ele vai solubilizar todo e você vai acabar perdendo aquele sabor amargo que você queria. Depois vai vir a fermentação, que é basicamente a produção do álcool, né, com os fermentos. Você deixa aí, normalmente, em temperatura, ou vai ser mais alta para as ales, ou vai ser um pouco mais baixa para a temperatura lager. E depois a maturação, que dura mais ou menos de 6 a 30 dias. E você tem que deixar ali para ter, tipo, uma fermentação secundária. O resto daquele fermento que vai ficar depois que você tirar o fermento principal, ele vai terminar de quebrar algumas substâncias indesejadas e vai terminar de produzir álcool a partir de alguns açúcares. E depois a filtração, para ter uma cerveja clara e translúcida igual essa. Não são todas as cervejas que passam por esse processo de filtração. Por exemplo, a cerveja de trigo ela não é filtrada, geralmente. Aí depois você envasa, ou você vai engarrafar para fazer a cerveja, e depois você pasteuriza essas garrafas, ou você vai colocar no barril e vai produzir o chopp. São basicamente o mesmo líquido, só que um é pasteurizado e o outro não. Uma coisa muito importante da cerveja é que ela é uma bebida social, né? Então, ela vai te reunir com os amigos, com o futebol, com a alegria, com a felicidade de viver, entendeu? Então, é isso, gente.